Senhor Deus Todo-Poderoso, vem sobre nós nesta noite, Deus. Liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus, tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo, tens liberdade aqui, Espírito de Deus, à vontade, Espírito Santo de Deus, tens liberdade aqui, aleluia, Espírito Santo, Espírito Santo. Eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Oh, glória a Deus, vem sobre nós nessa noite, Senhor. Tu és bem-vindo, Espírito Santo de Deus. Tu és bem-vindo no nosso meio. Aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Sori aranabassori cantarabachais. Seja bem-vindo, Espírito Santo de Deus. Seja bem-vindo neste lugar. Seja bem-vindo sobre a minha vida. Seja bem-vindo sobre a vida daqueles que estiverem comigo acompanhando este momento, Deus, de louvor e adoração ao Senhor. Vem sobre nós nesta noite. Se o Senhor não estiver aqui, Senhor, de nada vale. Então vem sobre nós, Espírito Santo de Deus. Tens liberdade aqui. Fica à vontade, meu Senhor. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar, eu sou tua casa, Paizinho. Sou tua morada, fica à vontade para mudar o que tiver que mudar, para fazer o que tiver que fazer. Tens total liberdade, Deus. Oh, aleluias, aleluias. E você que está entrando, começa a adorar ao Senhor. Você que está entrando, começa a louvar também, exaltar o nome do Senhor. Você que aceitou este convite, não da pastora Juliana para fazer parte deste culto, mas você que aceitou o convite do Espírito Santo de Deus, aí onde você está, na tua casa, no isolamento, comece a adorar ao Senhor, porque nada nem ninguém nesta terra pode calar os teus lábios e pode te impedir de louvar e exaltar o Deus Todo-Poderoso. Clame pelo nome do Senhor, adore o nome do Senhor, oh, aleluias, aleluias, aleluias. Ele sara minha alma, o teu perdão é completo, o teu perdão é completo. Adora o Senhor, é Ele que nos sara, é Ele que nos cura, é Ele que nos liberta, oh, é Ele que nos ajuda, é Ele que nos socorre, é Ele que ouve o nosso clamor e a nossa oração no mais íntimo, no mais profundo da nossa alma. É Ele que quando ninguém mais está vendo nos vê, é Ele que quando ninguém mais pode fazer nada por nós, Ele faz, é Ele, é Ele, é Ele. Então adore, adore, abra os teus lábios, adore, engrandeça o nome dEle. Seja você pequeno, seja você grande, seja você conhecedor da palavra ou não, simplesmente adore, porque para mim e para você o Senhor, Ele veio. Para mim e para você Ele veio, oh, aleluias, Ele abriu mão da glória. Ele abriu mão da glória dele para descer até esta terra para nos curar, para nos salvar, para nos sarar, para nos dar armas, para que diante de tantas situações difíceis, para que diante de todas as lutas, as adversidades e as calamidades que nós vivemos nesta terra, porque mesmo você conhecedor da palavra, por mais que você saiba que o Senhor Ele pode te livrar, nós estamos nesta terra, nós fazemos parte dela, por mais que você e eu, servos do Senhor, que entregamos a vida para Jesus, conhecidos como os crentes, conhecidos como aqueles que entregaram a vida para Jesus, nós não estamos livres de passar pelas tribulações, nós não estamos livres de passar pelas dificuldades, nós estamos
sim garantidos na palavra do Senhor, que diante de cada luta, que diante de cada dificuldade, que diante de cada adversidade nós não enfrentaremos sozinhos, nós não passaremos sozinhos, mas o Senhor Deus de Israel, Deus Todo-Poderoso, estará conosco, nos ajudará, nos sustentará. E por Ele, porque dele e por Ele são todas as coisas, para Ele são todas as coisas. E tudo que nós temos enfrentado nos nossos dias tem um propósito. Tudo que nós temos enfrentado nos nossos dias tem um propósito. Aleluias. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor, Deus Todo-Poderoso. Tudo aquilo que nós temos vivido, tudo aquilo que nós temos enfrentado, tudo aquilo que nós temos passado nesses dias maus, tem um propósito. Amém? Quero agradecer a cada um por compartilhar comigo este momento de adoração. Cumprimento a cada um que já está ao vivo aí comigo, com a paz do Senhor Jesus. Que nesta noite o Senhor fale contigo, assim como Ele falou comigo ao meu coração também. Assim como você, como a maioria, se não quase que 100% da população brasileira, eu estou enclausurada no meu estabelecimento. Eu estou isolada na minha casa com as minhas filhas, mas o Senhor está conosco, amém? Assim como Ele está aqui comigo, Ele está aí contigo na tua casa também. E assim como Ele tem cuidado de mim aqui, assim como Ele tem me ajudado, assim como Ele tem me sustentado, assim como Ele tem me socorrido, Ele também há de te socorrer. Somente creia, confie e adore ao Senhor neste momento, em nome de Jesus. Eu quero convidar você que já está aí comigo, aonde você estiver, feche os teus olhos por um instante. Feche os teus olhos por um momento, nós vamos orar ao Senhor. Eu quero agradecer a Deus por mais este dia que Ele concedeu a mim, concedeu a você. Quero agradecer ao Senhor por esta oportunidade, por este privilégio de juntos nós podermos nos reunir aqui em nome do Senhor. Ele tão maravilhoso e tão glorioso e tão poderoso que é, Ele nos dá ferramentas, nos dá condições. E já até peço perdão que é a primeira vez que eu faço live, então se sair alguma coisa torta aí, perdoa. Mas o mais importante é que o Senhor, Ele está aqui conosco, amém? O mais importante é que Ele se faz presente neste momento. Então fecha os teus olhos aí neste momento. Deus querido, Deus amado, Deus Todo-Poderoso, assim como nós iniciamos este momento com este louvor que eu amo, que diz que somos tua casa, sou tua casa, tua morada, sou o teu lar. Assim como Deus, na letra deste louvor, o Espírito Santo de Deus é convidado para fazer parte deste momento. Nós mais uma vez reforçamos este clamor e esta petição. Vem sobre nós nesta noite, porque se o Senhor não estiver aqui conosco, se o Senhor não fizer parte deste momento, de nada vale. Se o Senhor não estiver aqui neste lugar, se o Senhor não guiar, não direcionar este momento, de nada adianta. Por isso, neste momento, eu clamo a Ti, Espírito Santo de Deus, vem sobre a minha vida, vem sobre a vida de cada um dos meus irmãos que está acompanhando nos seus lares ou onde quer que estejam. Que em nome de Jesus o Senhor venha nos alcançar com graça. Que em nome de Jesus o Senhor venha nos alcançar com a Tua misericórdia. Que em nome de Jesus o Senhor venha trazer quebrantamento aos nossos corações. E que a Tua palavra que será liberada, que a Tua palavra que será ministrada nesta noite venha de encontro a cada coração, a cada necessidade. Que em nome de Jesus, neste momento, papai, onde estamos sendo privados, Deus Todo-Poderoso, de nos reunirmos como igreja, cultuarmos juntos pessoalmente, o Senhor tem dado condições e ferramentas, e eu creio que até estratégicas, porque nessa forma podemos alcançar pessoas que não estariam conosco hoje à noite no culto, mas que em nome de Jesus o Senhor venha falar a cada um de nós, independente de qual seja a placa, independente neste momento de qual seja a denominação. Eu abençoo a vida deste homem, abençoo a vida desta mulher, de cada lar, de cada família representada por este homem, por esta mulher que está me acompanhando neste momento. Que a Tua palavra venha falar conosco de forma gloriosa, Deus. Que a Tua palavra venha falar conosco de forma poderosa, Espírito Santo, e que em nome de Jesus, mais uma vez, em todo o tempo, possamos exaltar e glorificar ao Senhor, pois Tu és digno de receber toda a honra, Tu és digno de receber toda a glória, Tu és digno de ser exaltado, de ser glorificado, independente de qual seja a situação. Nada nem ninguém, ainda que o inferno inteiro se levante contra nós, poderá calar os nossos lábios, pois ainda que sozinhos dentro
dentro de casa, nós vamos te exaltar, te glorificar e te bendizer. Mas te damos graças porque o Senhor nos permite estar reunidos juntos neste momento em comunhão para mais uma vez declararmos que Tu és Senhor. Aleluias. Oh, glória, glória ao nome do nosso Deus. O Senhor tem falado tremendamente comigo nesses últimos dias. E assim como eu creio, você também tem orado muito, tem buscado muito, tem clamado muito ao Senhor. Nós temos enfrentado dias difíceis, nós temos enfrentado dias maus, e não apenas nós como igreja, não apenas nós, nação brasileira, mas o mundo inteiro. Mas de uma coisa eu tenho certeza e eu tenho convicção de que você também sabe disso. O nosso Deus não perdeu o controle da situação, amém? Independente de quais sejam as notícias, independente do que esteja acontecendo do lado de fora da porta da tua casa, ou ainda independente do que esteja acontecendo dentro do seu lar, se porventura esse vírus alcançou algum dos teus, só entenda uma coisa e tenha certeza de uma coisa: Deus não perdeu o controle da situação, Deus não perdeu o controle da minha vida, Deus não perdeu o controle da tua vida, Deus não perdeu o controle da situação, porque tudo que existe nessa terra é obra e é criação das mãos do Senhor, e nada mais do que o próprio Criador para conhecer verdadeiramente as suas criações, e nós somos criação do Senhor. E mais ainda, você e eu que um dia entregamos a nossa vida para o Senhor Jesus, podemos dizer que além de criação, hoje nós temos o direito de ser chamados filhos do Deus Todo-Poderoso, amém? Eu quero compartilhar contigo nesta noite aquilo que o Senhor colocou no meu coração e me inclinou a fazer este culto online, esta live, para juntos nós adorarmos ao Senhor. Então você que está aí na sua casa, pessoas que eu amo, que há muito tempo eu não vejo, mas que moram no meu coração, e cada rostinho, cada nominho que tem aparecido aqui, saiba que vocês estão constantemente na minha oração, viu? Eu quero que você pegue a sua Bíblia aí comigo, se você está com ela. Se você não estiver, dá uma corridinha e pegue, porque este é o momento de nós nos alimentarmos da palavra do Senhor, amém? Prometo que não vou fazer uma vigília, se bem que eu acho uma boa ideia, hein? Mas hoje não. Abra comigo a sua Bíblia no Evangelho segundo Mateus, capítulo de número 5. Eu quero que você veja comigo o que está escrito nos versículos de número 13 e 14, amém? Mateus, capítulo de número 5. Nós vamos meditar na palavra do Senhor nesta noite, no que está escrito no versículo de número 13 e versículo de número 14. Aleluias. Vou te dar aí um minutinho. Enquanto isso, adore o Senhor. Adore o Senhor. Ele é digno. Ele é digno da tua adoração. Ele é digno de ser glorificado. Aleluias. Aleluias. Evangelho de Mateus, capítulo de número 5, versículo de número 13, diz assim: Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Versículo 14 diz assim: Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte. Vós sois o sal da terra. Ora, o sal, se vier a ser insípido, como lhe será restaurado o sabor? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte. Amém? Você que é cristão, você que congrega, ou ainda você que talvez não seja cristão e não congregue, eu tenho certeza que você já ouviu em algum momento estes textos. E a palavra do Senhor, ela fala que o próprio Jesus, o próprio Senhor e Salvador Jesus Cristo, nos intitulou, nos promoveu de criaturas que éramos, criação, obra das suas mãos, a luz do mundo e sal da terra. E esta palavra, o Senhor Jesus, ele liberou logo após ele ter pronunciado o sermão da montanha, o sermão do monte, conhecido por alguns também, ou então o sermão das bem-aventuranças. Nesta passagem, neste texto, Jesus ele começa a declarar para os discípulos
que bem-aventurados eles são por tantas situações, tantas ocasiões. Ele começa a profetizar aqui no capítulo 5, versículo de número 3, bem-aventurados humildes de espírito, bem-aventurados que choram, bem-aventurados. Bem-aventurado significa mais do que feliz. Então Jesus Cristo, ele pega pessoas que outrora eram criaturas, apenas criaturas feitas pelo Senhor. Ele traz para perto de si, aqui no capítulo de número 5, no versículo de número 1, nós vemos a palavra dizendo assim: vendo Jesus as multidões, porque grande multidão seguia Jesus naquela época, e você que congrega comigo ali na Glória de Cristo, da Vila Nova Cachoeirinha, tem ouvido a palavra do Senhor. Algumas semanas atrás, o Senhor ministrou fortemente acerca das multidões que andavam atrás de Jesus, a diferença daqueles que simplesmente iam atrás de Jesus por curiosidade, por necessidade, por interesse, mas aqueles que permaneceram depois perseguindo a Jesus, seguindo a Jesus, servindo a Jesus pelo que Ele é, pelo que Ele não apenas fazia, mas pelo que Ele era. Porque é assim que funciona. Jesus, Ele atraiu as pessoas com os sinais, com os prodígios, com as maravilhas. E multidões o seguiam interessadas no que Jesus podia fazer, e até aí não é o problema. Você e eu também, um dia que nos achegamos diante do Senhor, eu tenho certeza que pelo menos 99% de nós chegamos diante do Senhor por interesse, porque precisávamos de alguma coisa. Então o problema não é você ir até Jesus porque você precisa, até porque Ele está exatamente assentado no trono de glória, esperando que você e eu nos acheguemos diante dEle e coloquemos diante dEle as nossas necessidades. Só que essas pessoas que outrora vieram até Jesus por interesse, por curiosidade, para saber o que aquele homem podia fazer, quem aquele homem era, alguns deles no meio do caminho se apaixonaram pelo Senhor. E esses são os seus discípulos. Os discípulos de Jesus, e a palavra discípulo, e eu fui pesquisar porque faz parte do contexto, ela tem um significado muito especial. Significa aprendiz, ou seja, discípulo é aquele que aprende. Significa aluno, e os discípulos, eles têm um diferencial que eles precisam ser alunos receptivos ao ensinamento, ou seja, não adianta só sermos alunos, precisamos ser alunos que estejam dispostos a aprender aquilo que o mestre ensinar. É igual nos dias de hoje, você que estuda, faz faculdade ou já foi à escola, faculdade ou colégio, não adianta nada você se matricular para ir fazer faculdade se você não estiver disposto a ouvir o que o seu professor, o que o instrutor vai te ensinar, e se você não estiver disposto a aprender. Não adianta alguém declarar que quer andar com Cristo, que quer seguir a Cristo, que quer servir a Cristo, se não estiver disposto a aprender com Cristo. Amém? E a palavra do Senhor aqui no capítulo de número 5, no versículo 1, diz que Jesus, vendo as multidões, subiu ao monte e, como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos. Veja só, no meio da multidão, quem se aproximou de Jesus para ouvir o que ele tinha a dizer, para ser instruído, para ser ensinado, não foram todos, foram apenas os discípulos. E diz aqui no versículo 2 que ele começou a ensiná-los. E aí que vem o Sermão da Montanha. Bem-aventurados os humildes, bem-aventurados, bem-aventurados. E ao final destas palavras que o Senhor Jesus pronunciou aos discípulos, aqueles que estavam dispostos a ouvi-lo, aqueles que estavam dispostos a ser ensinados por ele, aqueles que estavam dispostos a aprender com ele, Jesus os elegeu, Jesus os promoveu a sal da terra e a luz do mundo. E é aqui que eu quero focar bem forte contigo nesta noite, que o Senhor bradou no meu coração enquanto esta semana em oração, num propósito que temos feito com diversas pastoras, com algumas intercessoras também que congregam comigo. Todos os dias nós temos clamado, todos os dias nós temos orado, todos os dias nós temos dobrado os nossos joelhos para clamar ao Senhor, porque isso é o que nos resta, isso é o que nós podemos fazer, até porque qualquer outra coisa, quem pode, quem vai fazer é o Senhor. Enquanto ali nós orávamos, o Senhor gritou no meu coração esta palavra,
E aí eu fui buscar, o Senhor me chamou a atenção para as características do sal e para as características da luz. É muito fácil dizer, vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Só que o sal e a luz têm características muito peculiares. Tem características que fazem a diferença no que o Senhor Jesus quis dizer. É claro, é óbvio que o Senhor está dizendo que de alguma forma, você e eu que somos discípulos do Senhor, fomos promovidos a ser diferentes e não apenas ser diferentes, mas também a fazer a diferença. Mas tem alguns detalhes nisso que você e eu precisamos entender e aprender com o Senhor. A palavra do Senhor nos diz, primeiro aqui no versículo 13, que nós somos os discípulos. Se tem algum discípulo aí do outro lado, isso serve para você também. Mas se tiver algum aluno rebelde que costuma cabular a aula, se tiver algum aluno rebelde que fez a matrícula, mas chega na faculdade, chega na escola e não dá ouvidos para aquilo que o professor, para aquilo que o orientador está ensinando, infelizmente isso não cabe para você, porque a palavra ela precisa ser recebida para os discípulos, ou seja, os aprendizes, os alunos que estão dispostos a aprender com o Senhor. Então, se tem alguém aí do outro lado, essa palavra é para você nesta noite, amém? O sal, olha só que interessante, eu fui pesquisar e eu vi algumas principais características do sal. Primeira delas, o sal conduz corrente elétrica quando em determinadas situações, quando exposto a algumas soluções. Olha que interessante, é possível se passar correntes elétricas, o sal é condutor de corrente elétrica quando em algumas soluções, quando em algumas situações. Segundo, ele tem sabor. Isso é o que todos nós conhecemos. Você e eu usamos o sal principalmente para temperar, para dar sabor. Terceiro, o sal, olha que interessante, ele reage com ácidos, hidróxidos e com outros sais e metais. Então há uma reação no sal quando em contato com ácido, quando em contato com hidróxido e quando em contato com outros sais e metais. Pastora, o que você está querendo dizer? Você vai entender já já. Fica aí. Item 4. Ao reagir com ácido, eles dão origem a outro sal e a outro ácido. Se eles reagem com outros sais, eles dão origem a outros 2 novos sais. E se reagem com metal, o sal gera novo sal e novo metal. Então veja só, quando Jesus ele falou para os discípulos assim, meus discípulos, vós que sentam para ouvir a minha voz, vocês que estão dispostos a aprender comigo, vocês que estão dispostos a ouvir os meus ensinamentos, eu estou promovendo a cada um de vocês a ser o sal da terra, a serem aqueles que vão conduzir energia para esta terra, que vão ser aqueles a fazer diferença nesta terra, a dar sabor para esta terra. Eu estou promovendo vocês a serem aqueles que serão reagentes para que através da vida de vocês, outros como vocês sejam criados, venham a existir. Quando o Senhor Jesus ele disse para os discípulos que você e eu, discípulos do Senhor, servos fiéis, obedientes, tementes, que estão dispostos a ouvir a voz do Senhor, fomos promovidos a ser sal, ele não está querendo dizer apenas para você que você vai dar um saborzinho, ele está querendo dizer para você que através da sua vida pode haver transformação. Ele estava querendo dizer para aqueles homens e também para você e eu, que hoje somos os discípulos do Senhor e que também recebemos esse título de sal, que você e eu temos autoridade, que você e eu temos poder, que você e eu temos legalidade para trazer para esta terra transformação, para conduzirmos a corrente que esta terra precisa. O sal conduz corrente elétrica, mas você e eu, discípulos do Senhor, conduzimos poder de Deus para transformar e para mudar este mundo que está destruído. A palavra do Senhor está nos dizendo que você e eu somos aqueles que temos poder e legalidade para fazer a diferença no meio desta geração, no meio deste povo, no meio de uma humanidade que está perdida.
O Senhor estava simplesmente declarando que você e eu, quando juntos, quando há união de dois sais, nós temos o poder de criar outros como nós. Quando você e eu, meus irmãos, nos reunimos em oração, nos reunimos em clamor, nós temos poder para, através da minha e da tua oração, trazer outros como nós que um dia estávamos perdidos aos pés do Senhor, que é o melhor lugar para se estar. O Senhor, Ele não estava querendo dizer para você apenas que você tinha um saborzinho. O Senhor estava querendo dizer para mim e para você que está na nossa mão. Aliás, na nossa mão não. Que está nos nossos joelhos e na nossa boca, através do nosso clamor, o poder de trazer a transformação. Está nas nossas atitudes o poder de mudar a situação, seja ela física, seja ela espiritual. Você e eu temos poder e legalidade, autoridade dada não por um homem, mas pelo próprio Senhor, de mudar a história do nosso país, de mudar a história da nossa casa, de mudar a história do mundo em que nós vivemos. É certo, a palavra do Senhor diz que esse mundo jaz no maligno, isso é fato, isso a gente sabe. Mas é interessante, outra coisa que o Senhor, que o Espírito Santo bradou no meu coração esses dias, que tem tantas pessoas com medo de morrer, com medo de ser o fim. Ouça de alguém que tem legalidade para dizer para você, não tenha medo de morrer. Só tenha medo, só se preocupe em morrer se você não estiver no Senhor, se você não estiver com o Senhor. E eu falo isso com propriedade, com legalidade, porque quem me conhece, quem conhece, ouviu o meu testemunho, sabe o que Deus fez na minha vida. Eu morri e o Senhor me ressuscitou e me levantou dentre os mortos. E no momento que o Senhor me permitiu entender e perceber o que estava se passando comigo, eu não temi. Eu não temi, mas sabe por que eu não temi? Porque eu tinha certeza de que, como está escrito no Salmo de número 23, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Eu tinha certeza que o Senhor estava comigo, e eu tinha certeza que o lugar para onde eu iria seria muito melhor do que esse aqui. Mas isso porque eu tinha certeza de onde eu estava, de com quem eu estava, de a quem eu servia, de a quem eu buscava. Só teme a morte aqueles que não sabem o que vem depois, mas você e eu que permanecemos firmes no Senhor, mesmo diante de tantas dificuldades, porque não é fácil servir a Cristo, não é? É difícil, mas se você e eu permanecermos firmes na presença do Senhor, não temos o que temer. Então, suponhando, ainda que esse vírus entre pela porta da nossa casa, e isso por permissão do Senhor, porque como eu já disse no princípio, Deus não perdeu o controle da situação, ainda que Ele permita que o vírus entre, ainda que Ele permite que andemos no vale da sombra e da morte, não precisamos temer mal algum, porque Ele está conosco. Ele está conosco. Ele está conosco. E o Senhor falava muito forte ao meu coração que tem discípulos que estão dispersos. Tem discípulos que estão mais preocupados com o vírus. Tem discípulo que está mais preocupado com qualquer outra situação. Tem discípulo que está mais preocupado do que qualquer outra coisa. E tem se esquecido de quem ele é e do poder que ele tem. Tem discípulos que, ao invés de se achegarem ao seu Senhor, ao seu Mestre, ao seu Criador, e fazer uso do poder e da autoridade que sobre nós foi dada, a nós foi constituída, tem olhado para outras coisas e tem se esquecido de quem é o Senhor. O Senhor, Ele permitiu que tamanha situação viesse sobre o mundo, não só sobre o país, não só sobre a nossa cidade, não só sobre o Brasil, mas sobre o mundo, porque no mundo inteiro existem discípulos que se esqueceram qual é o lugar deles, existem discípulos que se esqueceram qual é a posição deles. O Senhor bradou no meu coração, e talvez aí do outro lado tem alguém até que discorde de mim. Não tem problema discordar de mim, o importante é que você esteja em concordância com o Senhor. Mas sabe por que o Senhor tem permitido tamanha situação diante do mundo? Por causa da igreja. Por causa da igreja que tem se afastado, por causa da igreja que tem se distanciado do objetivo, por causa da igreja que tem se esquecido de fazer a diferença nesta terra. Você e eu temos responsabilidade sobre tudo o que tem acontecido, porque a palavra do Senhor
Em 2 Crônicas, capítulo de número 7, no versículo de número 14, diz que se o povo do Senhor, que se chama pelo nome dele, se humilhar e orar e se converter dos seus maus caminhos, então ele ouvirá do céu, perdoará os nossos pecados e sarará a nossa terra. A nossa terra não está sendo sarada, pelo contrário, a nossa terra, e eu não falo nossa terra Brasil porque não tem cristão só no Brasil, mas eu falo a nossa terra, mundo, planeta Terra, que outrora era sem forma e vazio, mas o Senhor criou e formou, está sendo ferida. Porque o povo que se chama pelo nome dele não tem feito o que deveria fazer, ou faz quando é conveniente, ou faz quando quer receber alguma coisa do Senhor para seu próprio interesse. A responsabilidade é minha, a responsabilidade é sua. E aí a palavra do Senhor continua dizendo o seguinte, que além de sal da terra, que tem as características e o poder para conduzir transformação, para salgar, dar sabor, fazer a diferença e para reagir com outro sal, para através dessa reação trazer novos sais, ou seja, para que nós venhamos ganhar almas e almas e almas. Nós temos que entender quem nós somos. Nós temos que nos posicionar. E aí continua dizendo o seguinte, e olha, se o sal vier a ser insípido, ou seja, se o sal não tiver sabor, ou se o sal não fizer aquilo para o qual ele foi criado para fazer, o que resta fazer com ele? Simplesmente pegar, jogar fora e permitir ser pisado pelos homens, ou seja, se o sal que tem uma responsabilidade, se o sal que tem uma propriedade não fizer o que ele precisa fazer, ele simplesmente é jogado fora e sofre sendo pisado pelo homem. Simplesmente está sujeito às coisas desta terra com uma diferença. O Deus Todo-Poderoso é obrigado a tirar a mão que o cobre dia e noite de cima e permitir que as pragas do Egito, que o homem mau, que as situações adversas entrem. Mas por quê? Porque o sal se esqueceu de quem ele era e deixou de fazer o que ele tinha que fazer. E aí continua dizendo o seguinte, aqui no versículo de número 14. E vós também sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte. Luz do mundo. Aí você pensa, eu sou quem ilumina. Mas deixa eu falar uma coisa para você. É triste dizer isso, mas infelizmente nós não temos iluminado nem dentro das nossas próprias casas muitas vezes. Nós queremos fazer a diferença na igreja, queremos fazer a diferença no trabalho, queremos que as pessoas nos olhem com olhos diferentes, com admiração do lado de fora, e muitas vezes nós não temos feito a diferença dentro do nosso próprio lar. Não temos feito a diferença com maridos, esposas, filhos, porque simplesmente nos esquecemos que somos sim a luz do mundo, mas se somos é porque o Deus Todo-Poderoso assim nos instituiu e é Ele que tem que estar no controle e na direção. E aí da mesma maneira eu fui buscar as características da luz. A luz tem 3 principais características, preste atenção nisso, é muito importante, eu já estou terminando. A luz, uma das suas principais características e propriedades é a intensidade. Olha só, a intensidade, ela mede a quantidade de energia, ou seja, de luz, que ela irradia. Pouca luz, média luz, muita luz. É luz de uma vela? É de uma lâmpada? É de uma lanterna? Qual é a intensidade? Segunda característica, a frequência. A frequência da luz, ela mede a oscilação que ela sofre a cada segundo, ou seja, em quanto tempo, quanto de luz e em quanto tempo, de quanto em quanto tempo essa luz aparece de uma forma mais chucra, para a gente poder entender. E olha que interessante, a terceira característica da luz é a polarização. O que é polarização, pastora? É um fenômeno
que ocorre quando a luz natural, antes, em todos os planos, ela passa a se propagar apenas em um único plano. Ou seja, antes a luz que irradiava tudo, ela passa a se propagar apenas em algum lugar. Então essas três características da luz juntas nos fazem entender uma coisa: nós não somos simplesmente quem vai iluminar a escuridão, até porque a luz do mundo é o Senhor. Você e eu somos instrumentos, você e eu somos apenas ferramentas do Senhor, e é isso que você e eu temos que entender. Mas diferente de um marceneiro que precisa das suas ferramentas para trabalhar, se o Senhor quiser, Ele trabalha sem as ferramentas. Mas Ele escolheu você e eu. Hoje você e eu somos as ferramentas do Senhor. Hoje você e eu somos o canal do Senhor. Mas isso não significa que Deus precise de mim e de você. Nós sim somos totalmente dependentes dEle. Nós sim precisamos do Senhor para acordar todas as manhãs. Nós sim precisamos do Senhor para nos dar força para levantar. Nós sim precisamos do Senhor para mudar a história da nossa vida. Nós sim precisamos do Senhor para mudar a história do mundo. E ainda que eles não saibam disso, o que este mundo precisa é de Cristo. Ainda que eles não entendam isso, ainda que eles não reconheçam isso, o que este mundo precisa é de Jesus. O que acontece? A cura para uma enfermidade, através de uma vacina, através de um remédio, até isso veio das mãos do Senhor. Se não fosse o Senhor, nós já teríamos sido destruídos, consumidos há muito. Se não fosse o Senhor, nem você nem eu estaríamos aqui hoje. Então entenda, meu querido, que você e eu sem Deus não somos nada. Você e eu sem o Senhor não somos nada. Você e eu somos totalmente dependentes do Senhor. Você e eu somos totalmente carentes e necessitados da misericórdia do Senhor. E ainda assim Ele nos instituiu, nos responsabilizou discípulos para ser luz do mundo e sal da terra. E olha só, Ele me questionou, a mim também. E pediu para que nesta noite, você sabe, eu nunca fiz live, gostei do negócio, acho que eu vou fazer mais. Mas nesta noite Ele me fez estar aqui com você, porque Ele também queria que você ouvisse, como eu disse há pouco, se você concorda ou não, não me importa. Me importa é aquilo que o Senhor está me dizendo, está me mandando eu te falar. Se você entender e quiser receber como um discípulo, amém. Se não, glória a Deus. Só que Ele está nos questionando, nós como luz, qual tem sido a intensidade da irradiação da nossa luz neste mundo, nesta terra, nesta cidade, dentro da nossa casa? Qual tem sido a sua intensidade como luz? Qual tem sido o seu brilho? Será que o seu brilho está se apagando de tal forma que está todo mundo tropeçando no móvel porque ninguém está enxergando o caminho que você deveria mostrar? Será que este mundo não está passando por isso? Porque nós, igreja do Senhor, não igreja de São Paulo, igreja do Brasil, mas igreja do mundo, não deixamos de brilhar e de irradiar a luz que deveríamos. Pelo contrário, quantos escândalos, as pessoas estão mais preocupadas com quanto vão ganhar, com quanto vão receber. É triste, mas é a mais pura verdade. Eu, cristã como sou, e de muitos anos, já vivi, passei por coisas que só Deus para ter misericórdia. Mas você e eu não podemos deixar a nossa luz apagar por causa dos outros. Você e eu temos que fazer a diferença. Qual tem sido a intensidade do brilho? Qual tem sido a intensidade do teu brilho, meu irmão? E aí continua, qual tem sido a frequência? Porque também não adianta. Conversava com a pastora Rose, que tem estado comigo ali na Glória de Cristo da Cachoeirinha, mulher de Deus, está nos acompanhando. Ontem nós conversávamos, ela, eu, a pastora Leoni e uma missionária que eu me esqueci o nome, até peço perdão, amiga da pastora Rose. Nós conversávamos e o Senhor falava ali comigo e a gente conversando. Adianta simplesmente agora, porque esse mundo está em caos, em pandemia, porque você e eu não podemos sair de casa, porque você e eu estamos aí sujeitos às coisas deste mundo, temos que vigiar, glória a Deus e aleluia.
Mas será que é só por isso que de repente está todo mundo orando? Será que é só por isso que de repente está todo mundo clamando? Será que vai ser só agora que vai todo mundo buscar? E depois? Eu como pastora, e mesmo antes de ser pastora, eu estou na igreja há muitos anos. E eu já vi muita gente chegar, receber a bênção e sair, e assim como aqueles leprosos não voltar nem para dizer obrigada, Senhor. Será que vai ser só agora, enquanto está um caos e precisa clamar, que você vai buscar? Ou você vai permanecer na posição que o Senhor te colocou, de luz e de sal? Porque se for para orar só agora, meu amado, eu vou dizer uma coisa para você, assim como o Senhor disse para mim. Isso serve para mim também. Não adianta buscar só agora, porque se Deus enxergar e entender que você e eu só oramos, que você e eu só buscamos quando o caos está acontecendo, você e eu vamos viver no caos, porque o Senhor nos quer perto. Quer sair do caos? Então permaneça em oração. Quer sair do caos? Então permaneça na posição constantemente, porque não adianta buscar a Deus só quando convém, só quando precisa, e isso em tudo. Não só numa situação de pandemia, mas não só numa situação quando você precisa de algo na tua vida pessoal também. O Senhor te quer perto. E se você simplesmente, como muitos da multidão, se achegarem a Jesus só para receber e logo logo irem embora, sabe o que vai acontecer? Você vai perder. Sabe o que vai acontecer? Sua vida vai viver um caos, vai viver da mesma forma. Não vai mudar. Ou nós entendemos que nós temos que ser constantes, frequentes com Cristo, ou nós vamos ter que nos conformar em viver uma vida qualquer. Mas entenda uma coisa, a palavra do Senhor disse que Ele veio a este mundo para nos trazer vida e vida com abundância. Mas vida abundante só tem aqueles que permanecem no Senhor. E aí, para nós encerrarmos, e antes de encerrarmos, eu quero ver só mais um versículo com você. O que me chamou bastante atenção na característica da luz é a questão da polarização. Reforçando, é o fenômeno que ocorre quando a luz natural, antes em todos os planos, ou seja, em todos os lugares, ela passa a se propagar em um único plano. Você e eu temos que passar por esse processo. Em alguns momentos, sim. Mas você e eu precisamos irradiar a luz do Senhor em todos os lugares. Você não pode ser crente só dentro da igreja. Você não pode ser homem de Deus. Você não pode ser mulher de Deus só dentro da igreja. Você tem que fazer a diferença em todos os planos. A tua luz tem que irradiar em todos os lugares. Você precisa brilhar em todos os lugares. Tem cura para este vírus? Tem. Tem cura para qualquer luta, qualquer enfermidade? Tem escape? Tem. E de novo, eu posso dizer para você com propriedade, e eu me sinto envergonhada quando eu em algum momento, porque eu sou carne, eu chego a me abater, eu chego a duvidar, porque eu me lembro depois do que o Senhor já fez na minha vida, e eu me prostro diante do Senhor com lágrimas nos olhos de vergonha, porque eu sei o que Deus é capaz de fazer. Eu sei que Deus é capaz de pegar até aquele que está morto e colocar de pé, sem uma sequela, só para que todos saibam e conheçam que Ele é Senhor. Que Deus pode curar? Pode. Que Deus pode livrar? Pode. Que Deus pode sarar? Pode. Ah, pastora, se Deus pode, por que Ele não faz? Então a culpa disso tudo é dele? Não. A culpa disso tudo não é dele. A culpa disso tudo é minha e tua, que não nos colocamos na posição com a qual Ele nos criou para ser. Porque em Gênesis diz que Ele nos criou para sermos líderes, para dominarmos, para multiplicar. E você e eu preferimos simplesmente pecar. Ele nos criou, Ele nos formou para sermos cabeça. Ele nos criou e Ele nos formou para estar com Ele todos os dias no jardim. Mas você e eu preferimos andar do nosso jeito, da nossa maneira. Ele é culpado? Não. Apesar dele não ser culpado, é Ele. É dele que vem e é através dele que vem a resposta que você e eu precisamos. Então, neste momento, eu quero convocar você, Igreja do Senhor, para fazer a diferença verdadeiramente, a começar na tua casa, assim como eu, a começar nas nossas casas. Que vamos errar, vamos. Que vamos pecar, vamos. Minha família, então, é quem mais conhece as minhas falhas. Minha família, então, é quem mais conhece os meus erros.
E desde já peço perdão a cada um deles. A tua família é quem mais conhece os teus erros. Mas não importa. Importa que você esteja disposto a fazer a diferença. Importa que você esteja disposto a viver e a fazer a vontade do Senhor. Em nome de Jesus, meu querido, em nome de Jesus, minha querida, se posicione. Que este não seja apenas mais um versículo escrito na tua Bíblia, mas que isto seja verdadeiramente aquilo que você precisa viver. Para nós encerrarmos, eu quero orar com você antes de encerrar, mas abra comigo a sua Bíblia no Salmo de número 55. Salmo 55. Aleluias. Eu quero que você veja comigo o que está escrito no verso de número 2, amém? E já te convido para no próximo domingo, a partir das 18 horas, se você, obviamente, não estiver acompanhando o culto com a sua congregação, que você participe aqui conosco. Já é meu convidado, amém? No próximo domingo, a partir das 18 horas, Salmo de número 55. Todos acharam aí? Verso de número 22. Diz assim, ó: confia os teus cuidados ao Senhor, e Ele te sustentará, jamais permitirá que o justo seja abalado. Confia os teus cuidados ao Senhor. Não tenha medo do coronavírus, isso não significa que você tenha que sair fazendo loucuras, amém? Isso não significa que você tenha que tentar o Senhor teu Deus. Vigia, mas confia no Senhor, confia no Senhor, confia os teus cuidados ao Senhor. E aí continua aqui no verso de número 22, Ele te susterá, Ele jamais, oh glória a Deus, permitirá que o justo seja abalado. Você que é justo do Senhor, isso serve só para você. Tem gente que acha que Deus é Deus de todos. Não, Ele veio para todos, mas Deus é Deus dos justos. Quem é justo, pastora? Justo é aquele que anda no caminho do Senhor. Justo é aquele que procura fazer as coisas que agradam ao Senhor. Justo é aquele que teme ao Senhor. Se não é você, você tem a oportunidade agora. Eu também vou orar. Se tem alguém que ainda não se entregou para Jesus e quer mudar de vida, quer passar a viver debaixo dessa palavra, nós vamos orar por você também. Mas você, meu amado, que outrora estava nessa posição e de alguma maneira se afastou, volte. E você, meu irmão, que está firme, assim como eu, matando um leão e um urso no mínimo por dia, porque não é fácil. É no mínimo um leão e um urso todos os dias, no mínimo. Eu quero dizer uma coisa para você. O Senhor me levantou aqui nesta noite para dizer algo para você. Não desista, não pare de crer. O Senhor, Ele continua no mesmo lugar, sendo o mesmo Deus. E a minha oração, a tua oração, a minha perseverança, a tua perseverança não é vã, Senhor. Vai valer a pena, amém? Vai valer a pena, amém? Fecha os teus olhos aí no teu lugar comigo. Oh, aleluia. Deus querido, Deus amado, Deus todo-poderoso, antes de encerrar essa transmissão, eu tenho que orar com os meus irmãos. Não posso sair daqui sem orar, Senhor. Quero agradecer ao Senhor mais uma vez por cada vida que passou por aqui ou que ainda permanece aqui. Quero agradecer porque o Senhor tem cuidado de cada um de nós. Eu não conheço, talvez todos na sua intimidade, mas o Senhor conhece. Eu não sei talvez o que o meu irmão, que a minha irmã esteja enfrentando, mas o Senhor o sabe. Mas eu sei de uma coisa, eu sei que Tu és aquele que pode reverter, Tu és aquele que pode transformar, Tu és aquele que pode mudar qualquer situação pela qual ele esteja enfrentando. Tu és aquele que pode entrar com providência não só em São Paulo, não só no Brasil, mas no mundo e aniquilar o coronavírus e qualquer outro vírus, qualquer outra bactéria, qualquer outra praga que se propague. O Senhor pode, porque Tu tens poder para todas as coisas. O Senhor tem poder para tirar aquele que está no meio do lamaçal do pecado e colocá-lo assentado nos lugares de príncipe e princesa. O Senhor pode. O Senhor tem poder para pegar aquilo que não é nada, que é trevas, que é sem forma, que é vazio e transformar, Deus Todo-Poderoso, num mundo maravilhoso. Tu és aquele que tem poder para pegar o pó, para pegar o barro e criar homem e mulher com inteligência. Tu podes. Ah, papai.
O nosso irmão Paulo escreveu na carta ali aos Romanos: se o Deus Todo-Poderoso, que foi capaz de entregar o próprio Filho, Jesus Cristo, para morrer na cruz, não seria capaz de dar com Ele todas as demais coisas? É claro que o Senhor pode. Nesta hora, Deus, eu confesso os medos, os temores, as preocupações. Confesso que não é fácil, que são dias difíceis, e não só por conta de enfermidade, mas talvez algumas pessoas estejam passando por dificuldades financeiras, por dificuldades profissionais, talvez as portas estejam abertas, talvez encontrem-se enfermos de outras enfermidades. Talvez o meu irmão, a minha irmã, Senhor, está sem o suprimento necessário, tem dívidas a pagar, está com o filho, com a filha em situação de rebeldia, com o marido fora, com a esposa, enfim, Deus, eu não sei, mas o Senhor conhece, mas eu sei, e eu tenho certeza que qualquer que seja a situação, o Senhor tem poder para reverter. Mas em nome de Jesus, neste momento, que nós como igreja, que nós como filhos e filhas venhamos nos posicionar, venhamos nos reposicionar, Deus Todo-Poderoso, porque saímos da posição muitas vezes. E entender que quando nós buscamos ao Senhor, que quando nós clamamos ao Senhor em primeiro lugar, o resto o Senhor acrescenta. Oh, Deus Todo-Poderoso, quando nós buscamos, quando nós clamamos, quando nós entramos na Tua presença e Te buscamos em primeiro lugar, o resto o Senhor acrescenta. Então que em nome de Jesus, cada um de nós que permanece aqui, ou que vai ouvir, Deus, depois desta oração, esta palavra, venha se colocar na posição que o Senhor o colocou. De filho, sim, mas de discípulo, disposto a ouvir, a obedecer e a seguir nos caminhos do Senhor. Nos ajuda, Deus Todo-Poderoso. Nos ajuda, Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus, a assumir o nosso papel, essa responsabilidade que o Senhor nos deu de sermos sal, de sermos luz. Nós conseguimos sim. O Senhor não daria além daquilo que nós possamos suportar. Quem me conhece já me ouviu dizer isso pelo menos uma vez. O Senhor não é irresponsável. O Senhor não é irresponsável. O Senhor jamais nos diria que seríamos algo se não confiasse que pudéssemos. O Senhor jamais diria que podemos algo se o Senhor soubesse que não podemos. Mas ainda que sejamos limitados, porque somos, o Senhor é conosco e nos ajuda. Então em nome de Jesus, papai, nos ajude. Alcança, Deus, com misericórdia cada homem, cada mulher, cada jovem, cada criança, não apenas dos nossos lares, mas da nossa cidade, do nosso país e do mundo, com misericórdia. Que haja despertar no meio do povo, em nome do Senhor Jesus, que assim seja. Que Deus abençoe a tua vida em nome de Jesus. Medite nesta palavra, permaneça na tua posição, e se você saiu dela, volte. Se você saiu da tua posição, volte. O Senhor não te quer longe, Ele te quer bem perto, amém? Ele está no controle. Não se esqueça disso, Deus permanece no controle. Que Deus te abençoe poderosamente em nome de Jesus. Fiquem todos na paz do Senhor.